Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro ainda de Apocalipse, capítulo 3 ainda, porém o versículo é o 9, que diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos quais se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Era Deus dizendo, lá para os judeus, que aqueles que se diziam judeus, judeu quer dizer, da religião judaica, e hoje para nós é aqueles que se diz crente, evangélico, cristão e não são. Aqueles que dizem, mas fingem e não são nada disso. Então Deus nos faz com que eles vejam a grandeza do Senhor em nós e assim possam até nos pedir perdão de alguma coisa que falou de nós, que fez para nós. E é bom, não quero que muitos dizem assim, fulano está no meu joelho, está aí, debaixo do meu joelho na minha oração. Não, assim é crente macumbeiro. Mas se nós crermos verdadeiramente em Deus, fazer o que agradamos ao Senhor, Ele faz. Não precisa a gente pedir, não precisa dizer Deus, aquele que fez isso, fez aquilo comigo. Não, Ele sabe de todas as coisas. Basta adorarmos, vivermos a nossa vida reta, justa, diante do Senhor, que Ele mesmo faz com que os que se dizem crentes, se dizem evangélicos, se dizem cristãos, Ele mesmo faz com que venham pedir perdão. Mas não é para que eles venham pedir perdão a nós e a gente se sentir ali o bem bom, não, o bonzão, o santão, o santarrão, não, hipócrita, não vamos ser hipócritas. Se alguém vier e pedir perdão de algum mal que cometeu contra nós, que falou contra nós temos que tratá-lo com muito amor, perdoá-lo sempre. A palavra de Deus diz que se a gente chegar na igreja, levar uma oferta para a casa do Senhor e se lembrar que tem alguém contra nós, nós temos que voltar a esse alguém, nos perdoar, pedir perdão, perdoar aquela pessoa, resolver o nosso caso com aquela pessoa e voltar e dar a oferta, porque aquela oferta, diz-nos oferta que se trouxermos na casa do Senhor, se tivermos algum mal contra alguém, essa oferta não vai ser válida para Deus, não, vai ser válida para a casa, porque vai pagar uma água, uma luz, consertar uma coisa, colocar uma lâmpada, entendeu? Vai para as coisas do mundo, para as coisas materiais, vai servir, mas em oferta suave, agradável a Deus, não vai chegar diante do Senhor como uma oferta agradável. Por quê? Se você tiver alguém preso no teu coração, se alguém te fez o mal, o que é que Jesus ensinou? Perdoa, eles não sabem o que fazem, E aí Deus vai fazer com que eles reconheçam, aí diz: como guardasse a palavra da minha paciência, que é no versículo 10. Também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso aqui é para nós hoje. Então, se nós andarmos em retidão do Senhor, perdoando uns aos outros, guardando com paciência a palavra do Senhor, guardando com paciência, uns chegam, nos chamam para fazer coisa errada, nos instiga a falar mal do outro, mas nós não, porque nós queremos assim estar diante do Senhor, fazendo o que é agradável a Ele. Nós ali tiramos o nosso corpo, saímos de fininho, como muitos dizem, Então, guardando a palavra com paciência, a palavra da paciência do Senhor. E nisso Deus vai nos proteger
da grande tentação que vai vir sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, todos os que habitam na terra. Ainda vai vir uma tentação tremenda, uma tentação tal que nós não sabemos, porque aqui está escrito, vai ser uma grande tentação sobre todos os que habitam na terra, mas Deus vai nos proteger dessa tentação, né? Se andarmos cumprindo a sua paciência, com paciência a sua palavra, né? Como Ele tem nos guardado de tantas coisas malignas que já aconteceram no mundo, Ele tem nos guardado, e Ele vai nos guardar também dessa grande tentação. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, o quê? A comunhão com Deus. Guarda a tua santidade. Guarda-te em santidade ao Senhor, né? Guarda verdadeiramente a tua coroa. A coroa quer dizer diadema, um diadema de glória, de honra do Senhor, porque Deus coloca na nossa cabeça um diadema, uma coroa de glória, uma coroa de honra, e o próprio mundo espiritual vê em nós, e ali passa de reto, passa direto, não entra e não se achega a nós. Quando ele vê essa coroa de glória, ele não pode se encostar em nós, quando nós estamos o quê? Cumprindo a palavra da paciência do Senhor, andando em retidão, porque a maldição vem, mas maldição sem causa ela não permitirá, Deus não permitirá que entre. A maldição vem, mas não encontra lugar em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E Ele também nos dará a coroa da vida, né, no grande dia, no final de todas as coisas. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo diz, era Cristo dizendo aqui, né, que Ele ia colocar um nome, o nome de Deus, o nome dele e da cidade santa em nós, e nós íamos ser colunas dessa, não é colunas para segurar as telhas, a laje, não, é coluna espiritual nessas cidades, né? Nessa cidade, em cada lugar. E Ele já está fazendo hoje com cada um de nós. Isso aí não é quando vier a nova Jerusalém, é hoje. Ele nos faz coluna material, para que possamos ajudar as igrejas, né? Dízimos, ofertas, isso aí já é uma coluna material, mas coluna espiritual, que é mais forte do que a material. A coluna espiritual, que ora pela igreja, que jejuma pela igreja, que clama a Deus pela igreja, né? Que adora o Senhor pela igreja, por Ele, por a grandeza dEle, mas também pela igreja, agradece tudo, né? Como diz a palavra, ser gratificante, agradeça a Deus por tudo, seja fiel nas pequenas coisas, que nas muitas Ele te colocará, né? Como tem aquela parte que Jesus disse que o homem deu um talento, e aquele que recebeu o talento, a parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento, ele escondeu, não teve prosperidade, não teve vitória, ele foi amaldiçoado, foi tirado até o que tinha. Mas quando nós temos um talento, qual é o nosso talento? É de orar pela igreja, é de orar pelos santos, é de orar pela humanidade. Se Deus nos colocou o poder, esse poder de orarmos e clamarmos, não tem dom melhor, não tem talento melhor, é de orarmos por toda a humanidade,
Porque orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu tio, pelo seu pai, pela sua mãe, orar pelos que nos amam, que nós amamos, é relax, é rapidinho, não tem problema. Mas orar pela humanidade desprezível, orar por todos os que sofrem, orar por todos que estão dispersos da lei do Senhor, isso é agradável a Deus. Isso é um talento que Deus nos deu e que Ele possa nos dar cada dia mais, nos acrescentar esse talento. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.